Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar pra vocês novidades que chegaram por aqui. Novidades literárias na Novos na Estante, em que eu selecionei de editoras e depois algumas comprinhas que eu fiz no final. Faz um tempinho que eu não trago esse tipo de vídeo aqui no canal. Eu tenho feito nesse formato, na verdade, de Novos na Estante, no formato de book haul, né? Em que eu mostro pra vocês livros que eu já recebi de editoras, mas no caso eu já abri, já analisei e vi que aquilo que realmente combina mais comigo, realmente combina mostrar pra vocês. Então já faço aquela seleção, né? Não mostro todos, né? Só aquelas quantidades de pacotes. Eu falei um pouco sobre isso em questão de quantidade, né? Do leitor preocupado com quantidade, não focado em questão do consumo, mas a questão da leitura em si. Recomendo você assistir ao último vídeo do canal, vou deixar linkado aqui nos cards, mas esse papo aqui a gente pode continuar em outro vídeo. Então eu sempre fico assim, eu faço um book haul, eu faço um unboxing. Aproveite e já deixa aqui nos comentários que formato você prefere. Mas eu particularmente, eu prefiro realmente assistir e fazer o formato de book haul, né? Em que eu vejo livros que realmente identificam com o canal, com a pessoa e tudo mais, tá? E antes de continuar assistindo, não se esqueça de dar seu joinha aqui, se curtir esse vídeo, de também se inscrever se você não é por aqui, ativar todas as notificações, tá bom? Tem muita coisa boa vindo por aí, então aguardem. Não esqueça de deixar os seus comentários aqui, compartilhe com seus amigos e lembre-se que todos os livros que eu citar tem todos os links aqui no box de informação, link geral, link para tudo, aqui vocês encontram todos os detalhes aqui, tá bom? Eu quero mostrar pra vocês porque eu tô super empolgada, tem títulos incríveis que chegaram por aqui, tem lançamentos, tem coisas de catálogo que eu pude escolher também de algumas editoras que eu sou parceira. Então, assim, eu não sabia por qual começar esse vídeo, mas pra quem aqui é antigo aqui no canal, né, fãzaça aqui do canal, vocês sabem que eu sou apaixonada por literatura portuguesa. Então, vocês sabem o quanto eu já recomendei e vou continuar recomendando o livro Desassossego do Fernando Pessoa. Então, não tem como eu não deixar de começar com esta obra que eu recebi da editora da Ponte, que é Plural como Universo. Fernando Pessoa fala como adolescente, da Laura Prado. Essa aqui é uma organização. Primeiramente, gente, eu não sei o que eu acho mais lindo nisso aqui, nesse trabalho. Super novo dessa editora aqui, uma menina jovem que se deparou aos 15 anos com Fernando Pessoa e ficou apaixonada. E aqui tem uma organização dela em que você vai encontrar dos heterônimos mais conhecidos do Fernando Pessoa. Calma, se você não sabe muito bem o que é isso, quer ler Fernando Pessoa, eu acho que esse livro é para você. E eu acho que é acredito que é uma ótima oportunidade para se presentear e dar de presente agora no final no Natal, tá? No fim de ano aqui. Inclusive é um vídeo que eu pretendo trazer. Me comenta aqui se vocês querem esse tipo de vídeo aqui, dando dicas de livros para se presentear no Natal. Esse aqui tem todo, assim, ilustrações, é muito lindo. Vou mostrar para vocês com cuidado e assim mesmo vocês não vão conseguir ver a beleza desse livro, tá? Aqui ela leu aos 15 anos, se deparou com isso e se apaixonou, então vai tendo nisso uma explicação um pouco sobre o Fernando Pessoa, sobre os heterônimos dele, o que significa heterônimo, então falar de Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, e também vai ter trechos do livro Desassossego, né, com o semi-heterônimo do Bernardo Soares. Essa explicação toda ela vai dar aqui nesse livro, mas de uma forma muito mais assim, lúdica, muito mais voltada. Por mais que seja assim para adolescentes, a proposta é essa, né? Trazer esses clássicos assim e de uma forma tão tocante assim que permita um maior contato aí da literatura. Então eu achei isso aqui fabuloso, ainda mais o contato de uma menina assim tão jovem se deparar com o Fernando Pessoa. Então eu vou mostrar para vocês a edição. Primeiramente essa paleta de caiu o marcador. Essa paleta aqui de cores está a coisa mais linda. Veio o marcador também. Deixa eu mostrar o marcador para vocês. Aqui, ó, estou preso ao meu pensamento como o vento preso ao ar. Fernando Pessoa. Olha que lindo, tudo a ver. Gente, eu tô apaixonada mesmo. Real. Olha aqui a contracapa. E ele tem, olha aqui, a lombada também. Eu quero mostrar todos os detalhes, gente. Vocês vão... É a coisa mais linda mesmo. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês quando abre. Olha, vê se isso não é um encanto. E aqui tem um diferencial da lombada aqui, ela ser exposta justamente para poder facilitar isso aqui, olha. Para você conseguir ler com conforto. Tá vendo? Que o livro abre bem e você consegue ler deste formato aqui, sem ter preocupação em quebrar lombada em nada. Ela é só uma lombada exposta, tá? Mas, olha,
gente, tá fabuloso, olha. Vou tentar mostrar aqui pra vocês como o grau que isso está. Então tem a parte, como falei pra vocês, falando um pouco do Fernando Pessoa, tá? E aqui, ó, uma coisa muito interessante, que isso vai se repetir em várias páginas, quando tem algum trecho, alguma coisa que vale a pena uma explicação adicional, tem sempre essas puxadas aqui nas margens do livro, falando algum comentário, alguma palavra talvez que não fique muito clara, algum termo. Então, assim, tá magnífico. Aqui, ó, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Então, a gente tá aqui na obra poética do Fernando Pessoa. Então, tudo com esse capricho. Gente, sério, vai ficar alguns minutinhos aqui falando, tá? Eu preciso porque, realmente, Fernando Pessoa é maravilhoso. O livro do Sossego me tocou demais ano passado e vai ser maravilhoso fazer essa releitura. Aqui que nós temos são fragmentos, seleções, tanto de trechos da parte da poesia do Fernando Pessoa, tá? Então, trechos, poesias que ela gostou. Então, ela foi como se fosse uma anotação, tá? Então, aqui, Mar Português, por exemplo, famosíssimo do Pessoa. Então, o livro do Sossego vai ser bem interessante para começar a ter esse contato, porque vão ter fragmentos dos fragmentos do livro do Sossego, né? O livro do Sossego são fragmentos e é muito interessante você ter esse contato dessa forma. Então, vou mostrar aqui para vocês, aqui ó, nessa parte aqui de poesia de Álvaro de Campos, tá vendo? Como que tem essas explicações aqui, como se diz, nas margens aqui do livro, que deixa tudo muito mais interessante, muito mais completo para você tentar entender, tentar não, né, para você fazer uma imersão muito maior na leitura. Então aqui a organização da Lara Prado e ilustrações do Hermes Ursini. Eu vou deixar aí passando aqui algumas imagens do livro, porque realmente é a coisa mais linda e eu estou louca para fazer essa releitura. Então, assim, Bernardo Soares, aqui tem trechos lindíssimos. Sério, gente, isso aqui, se vocês têm medo de ler livro do Sossego, Fernando Pessoa, porque acho que vem aquele calhamaço cheio de fragmentos e isso aqui é ótimo para fazer o primeiro contato e, como eu disse para vocês, presentear não só adolescente é bem interessante, porque é uma ótima fase aí de contato com a literatura, então você presentear agora alguém assim é maravilhoso mesmo. Muito obrigada, Editora da Pós, estou muito contente com esse trabalho de vocês, e ser Fernanda Pessoa para mim deu um quê a mais, assim, magnífico mesmo. Os próximos recebidos aqui são 2 livros da editora Dublinense, uma editora aí que eu também amo de paixão, que está sempre falando com vocês aqui, dando dicas de livros. Quem me acompanha aqui também sabe. Tem uma escritora aqui, inclusive, de um livro que eu li, se eu não me engano, ano passado, que é a Joana Bertolo. Então, já nessa vibe aí de literatura portuguesa. No caso aqui, literatura portuguesa contemporânea. Sim, eu gosto muito de literatura portuguesa. Tenho muita vontade de conhecer Portugal, de viajar para Portugal, porque, assim, cada escritor, tanto dos clássicos quanto dos contemporâneos, Afonso Cruz, gente, eu sou apaixonadíssima. A Joana Bertolo tem Ecologia, o livro dela, bem conhecido, que muita gente gosta. Esse eu não li. Natureza Urbana eu li, é um livro bem fininho dela, e eu gostei muito, que tem, se eu não me engano, um pavão na capa, assim, é lindo. E tem esse livro agora novo, que é a história de Roma, que ele é vencedor do prêmio Fundação Essa de Queiroz e finalista do prêmio Oceanos. Então, esses 2 livros, eles fazem parte, né, que a Dublinense tem feito isso, de fazendo lançamentos por meio de estações do ano. Então eles começaram com o lançamento de outono, que tem até uma resenha aqui no canal, que foi um livro do Afonso Cruz, O Vício dos Livros. Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem. E aí, agora, né, depois teve inverno, agora tem os lançamentos da primavera. Esse aqui são 2 que eles me enviaram, tem outros títulos. Vou deixar aqui no box de informação para vocês darem uma conhecida nos títulos, tá? Tem muita coisa interessantíssima. Aqui vai falar assim, ó. Em Lisboa, uma escritora se reencontra com um homem com quem teve um romance em Buenos Aires. Após 10 anos, idealizando este momento. Nos dias que passam juntos, ela tenta reescrever suas lembranças com ele numa espécie de topografia íntima, revisitando Berlim, Marsella, Beirute. O resultado é um livro sobre amor, complexidade da memória e todas as histórias que nunca nasceram. Então, sempre que tem assuntos como memória, como lembranças, é um assunto que me toca, é um assunto que eu gosto de ler.
em livros, que vê em livros, né, que a história de Roma se passa em diversas cidades, mas também entre fotografias analógica e digital. A narradora que fotografava Buenos Aires como a robusta Nikon F4 em 2008, quando acreditávamos nas fotos, 10 anos depois, registra o mundo com um smartphone enquanto tenta narrar esta história. Tempos em que cada pessoa é autora do seu romance ou fotonovela. Então, eu gostei muito da escrita da Joana, então eu quero muito fazer essa leitura, tô bem empolgada com isso, então eu espero em breve trazer meus comentários a respeito desta obra, tá? Aguardem mesmo e podem me cobrar porque eu estou animadíssima. Outro aqui que faz parte é o primeiro volume de uma trilogia, então bem bacana isso, é o primeiro volume da trilogia dos Gêmeos. Esse aqui é o livro, O Grande Caderno, de Agatha Christophe. Deixa eu ver aqui. É uma das mais importantes escritoras europeias do século XX. Nascida na Hungria, fugiu para a Suíça em 1956, aos 21 anos, onde sobreviveu trabalhando em fábricas. Adotou então a língua francesa e foi nela que mais tarde escreveu romances, contos e peças de teatro. Foi agraciada com importantes premiações ao longo de sua carreira e inspirou grandes nomes da intelectualidade e das artes com a sua obra. A trilogia dos Gêmeos é considerada sua obra-prima. Nesta impressionante trilogia dos Gêmeos, Agatha ergue um monumento literário que faz dela uma das maiores nomes da literatura europeia do século XX, referência de artistas, escritores e pensadores de todo o mundo. Aqui acompanhamos a história dos gêmeos Klaus e Lucas, deixados na casa da avó numa pequena cidade para que tenham alguma chance de sobreviver à guerra. Os anos que transcorrem são duros, assim como os desafios em que os dois se colocam e que por eles cruzam, mas nenhum é maior que a separação entre eles. Enquanto acompanhamos a trajetória dos irmãos, testemunhamos também outras transformações igualmente marcantes do continente europeu, da própria noção de imoralidade, do que pode ou não ser verdade e até mesmo da prosa da autora, que se transforma à medida que a história avança e complexifica. Bem interessante também. É uma pena que esse aqui é só o primeiro volume aqui da trilogia, então se eu gostar de Editora do Blaze, vocês vão ter que me enviar os 2 outros livros, tá bom? Combinado? Então, tô muito contente também com esse lançamento. Eu gostei bastante também. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver que os capítulos eles são bem curtinhos e marcados por ações, por alguns acontecimentos, por alguns... Eu gosto muito desse estilo também. Então, é uma ótima forma de leitura, assim, daquelas leituras bem gostosas de você fazer, assim. Ai, tá... Tô, assim, muita vontade mesmo. Muito obrigada, Editora Dublinense, por esses envios, tá? Vão ser lidos em breves, com certeza mesmo. Outro aqui, que este aqui... eu quero ler ainda esse ano, gente, o que eu faço? Se vocês não viram, tem um vídeo aqui no canal, livros que eu pretendo ler antes que o ano termine. Vou deixar aqui linkado nos cards, é uma pilha até considerável, tá? Tem livros aqui que eu já comecei e pretendo terminar, tem uns ali que eu já consegui terminar da lista, mas assim, a lista é grande, então não dá pra enfiar mais livro ali. Pois bem, eis que chega este livro aqui super desejado, que eu vi falar muito bem deste livro. Ele é um livro curtinho, fino, então... acredito que eu consiga ler assim, agora nesse fim de ano, né, nesses últimos 15 dias, não, os últimos 20 dias aí do final do ano, aí, pequenas coisas como estas, da Claire Keegan. Ganhou The Booker Prize em 2022. Ambientado na Irlanda em 1985, este romance da premiada escritora irlandesa gira em torno de Bill Furlong, um respeitável comerciante de carvão e madeira, filho de uma mãe solo que leva uma vida simples com a família. Durante o período de Natal, ele faz uma descoberta perturbadora sobre um convento local e as jovens mulheres que ali moram. Vivendo em uma comunidade profundamente marcada pela influência da igreja, Bill é levado a confrontar-se com a sua consciência moral e o silêncio conivente que o rodeia. Na lista dos 100 melhores livros do New York Times do século 21. Essa aqui é da editora Hayley Caro. Olha que preciosidade. A capa magnífica. Eu achei até mais bonita do que a capa lá de fora. Então, assim, gente, tá coisa maravilhosa essa edição. A diagramação também super confortável. Eu estou amando aqui. Então, olha aqui. Tem outro comentário que eu achei interessante. Coisinhas assim. São essas pequenas coisas que tomam corpo na narrativa que Claire tece com precisão milimétrica. Embora este seja seu primeiro livro a chegar ao Brasil, a aclamada autora irlandesa teve por aqui uma estreia indireta por meio da adaptação cinematográfica de Forster, em 2010, como o longa A Menina Silenciosa, indicada ao Oscar 2023.
Ambas as obras retratam configurações familiares que escapam da normatividade de pai, mãe e o número razoável de filhos nascidos do casamento. Pequenas coisas como estas focam no que se passa na cabeça de Bill antes do Natal de 85, quando o frio faz com que o vendedor de carvão trabalhe longas horas dirigindo seu caminhão por toda New Ross e arredores, incluindo o misterioso convento no topo da colina. Então ainda tem essa vibe aí que fala de Natal, antes do Natal, então assim, eu acho que é uma leitura muito boa para se fazer, né? Ainda mais com esse título, pequenas coisas como estas, pra gente refletir. E assim, tô com altas expectativas para essa leitura. Me conta aqui se você já conhecia esse livro aqui e se você já leu ou tem interesse de ler, tá? Muito obrigada, editora Relicário, por este envio, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês um super desejado meu, que assim, eu tenho parceria com a editora Record, e esse ano eles fizeram algo diferente que eu gostei muito, de você poder escolher livros do catálogo. Todo mês a gente podia pedir 1 ou 2 livros no catálogo, né? Tem mês que eles mandavam 1 ou 2 livros, e aí você colocava 4 títulos que você queria, e dali eles descobriam o que poderia enviar e te comunicava. E aí eu coloquei esse aqui, já tinha colocado uma vez, não tinha dado certo, e aí até que então, esse mês, né, eles falaram que podia ser enviado esse livro, que é Lendo Lolita inteirão, da Azar Nafisi. Esse livro eu quero ler há muito tempo, ele tá em várias listas, e é aquele livro perfeito para quem gosta de livros que falem sobre livros, que falem sobre leitores, que vai falar de clássicos aqui. Então, assim, por que eu nunca comprei esse livro? Porque é nessa edição, infelizmente, da Best Bolso, né? Que é uma edição bem frágilzinha. E o problema para mim nem é isso, ser de bolsa e tal, é que realmente a questão da folha, né, ser branca e ter as margens em que você não pode anotar nada. Tudo bem que a gente resolve isso colocando post-its, é o que eu vou fazer, tá bom? E depois eu compartilho com vocês. Também folha branca, assim, bem fininha. Ok, a gente dá um jeito, porque eu quero fazer essa leitura. Mas eu nunca encontrava um preço bom, então eu tava sempre adiando essa leitura. Então, eis que eu tenho finalmente esse livro e estou super contente com isso. A autora iraniana Azar Nafisi nos conduz à intimidade da vida de 8 mulheres que precisam encontrar secretamente para explorar a literatura ocidental proibida em seu país. Durante 2 anos, antes de deixar o Irã, em 1997, Nafisi e mais 7 jovens liam em conjunto Orgulho e Preconceito, Madame Bovary, Amo, Lolita e outras obras clássicas sobre censura literária. A narrativa de Nafisi remonta aos primeiros dias da Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah Khomeini, quando a autora começou a lecionar na Universidade de Teherã, em meio a um turbilhão de protestos e manifestações. Obra de grande paixão e beleza poética que nos ajuda a entender os sangrentos conflitos do Irã como um vizinho Iraque e a tirania do regime islâmico. Então, assim, estou bem animada. Nessa edição aqui, acho que o único livro que eu já li foi os livros do Hannibal. Então, já li, já tive esse contato, por isso que realmente eu tava adiando, assim, então eu não comprava, tava sempre ali no meu radar. E também relacionado a preço, porque o do Hannibal eu paguei R$10 numa Bienal, acho que de 2019 aqui do Rio. Então esse aqui eu não encontro, nunca encontrei com preço acessível. Então fica a dica pra vocês, assim, e realmente eu tô louca pra fazer essa leitura ano que vem, com certeza sai, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês um recebido aqui da editora HarperCollins, que é um livro de uma série aqui que eu amo, que eu tô louca pra colecionar, que é uma série do Clube do Crime. Nessa edição aqui, super caprichada, o livro aqui é o Mistério. E assim, eu achei muito, assim, primeiramente que eu sou apaixonada nessa coleção, eu quero todos os livros, esse aqui é o meu 2º título dessa coleção, então a HarperCollins, vocês podem me enviar os outros títulos, tá bom? Porque eu quero muito ter todo esse catálogo aqui, toda essa coleção, porque realmente é um gênero que eu gosto muito, e aqui são clássicos do gênero de romance policial. E principalmente o que eu achei bem interessante aqui neste livro é que nós temos literatura brasileira. É um livro que introduziu aqui o romance, aqui o gênero policial no país. Se vocês perceberem aqui, os nomes que vão aparecer nesse livro, O Mistério, são de 4 escritores brasileiros. E aí, vocês vão entender, mas 4 escritores para escrever um livro curto de mistério. Aí tem uma coisa muito interessante que eu li no prefácio, assim, na introdução aqui do livro, que eu deixei assim, ainda mais com vontade de ler e tentar ainda encaixar essa leitura aqui no final de ano, aqui, que eu acho que tem a ver naquele clima ali, sabe? Entre as festas de Natal e Réveillon. Então aqui nós temos Coelho Neto, Afrânio Peixoto, Medeiros Albuquerque, Viriato e Correia. Então são 4 escritores aqui. E aqui tem, olha aqui todo o trabalho dessa coleção, não sei se vocês conhecem,
tá? Recomendo vocês darem uma olhada para quem é fã, porque essa coleção visa resgatar clássicos do gênero que estão esquecidos, ou seja, que já foram publicados aqui no país e há muito tempo não tem uma edição, né? E que talvez também nem tenham sido publicados. Então isso que é bem bacana. Então são grandes clássicos nesse estilo aí para quem é fã. Então eu que amo a Agatha Christie, amo os livros, né, do Poirot, da Miss Marple e também Sherlock Holmes, né, Arthur Conan Doyle escrevendo, assim, maravilhoso. Então aqui tem tudo isso para vocês. Então aqui mostrar para vocês que a edição é muito linda, tá? Eu gostei demais, tá vendo? Olha como ela vem, folha de guarda, é capa dura com textura, tá? E aqui vem o marcador, que você depois pode destacar aqui, ficar colando aqui todos os livros que você lê do clube, né, dessa coleção. E é legal que o marcador funciona também como guia aqui, de você marcar de início, de término, de se você solucionou o caso e tudo mais. Vocês são desse tipo, que quando lê um livro aí de suspense, vocês querem solucionar o caso? Eu já fiz muito isso com a Agatha Christie. Então, às vezes eu fico marcando quem eu acho que são os suspeitos e ficar traçando, assim, é o máximo. O crime é acidente humano, como um desastre é acidente mecânico, como uma catástrofe é um acidente cósmico. O que eu achei muito interessante aqui, além de ser o primeiro contato aqui, a forma aqui de ter grandes escritores aí brasileiros trazendo esse gênero para o país, é que esse livro foi escrito em 4 mãos. Então eu vou ler um trecho aqui da nota da editora, na verdade, tá? Em 1920, 4 grandes nomes da literatura brasileira se juntavam para escrever o primeiro livro do gênero policial a ser publicado no país. Então, Coelho Neto, escritor, crítico e dramaturgo, Afrânio Peixoto, médico legista e professor, Viriato Correia, jornalista e dramaturgo, e um quarto autor que utilizava o pseudônimo E. Depois revelado Medeiros Albuquerque, autor do Hino da República, jornalista e professor. Esses autores foram além de pioneiros intelectuais, políticos preeminentes e membros da ABL. Esse livro foi lançado em 1920 e chegou às mãos dos leitores por meio do extinto jornal A Folha, um capítulo por edição. Após alcançar imenso sucesso, a obra foi lançada em forma de livro, editado por Monteiro Lobato. A estimativa do número de exemplares vendidos chega aos 10.000, um número relevante em comparação à porcentagem de alfabetizados no estado de São Paulo, por exemplo, que na época passava de pouco mais de 10% da população. Aqui nós conhecemos Pedro Albergaria, que tem por seu objetivo executar uma vingança muito desejada por sua mãe, a de matar o banqueiro Sanches Lobo, responsável por roubar a fortuna e assim a dignidade da família. Após a morte da matriarca, o jovem está determinado a cumprir aquele que foi seu último pedido. Aficionado dos livros de mistério e de literatura policial, Pedro reuniu durante anos ideias que o auxiliassem a executar o crime perfeito. A estratégia era no mínimo peculiar: assassinar o banqueiro, adiantar o relógio e quebrá-lo para enganar as autoridades quanto à hora da morte, e cometer outro crime, para que estivesse preso no horário informado pela evidência. Só não contava, no entanto, com a interferência do temível Sherlock da cidade, o Major Melo Bandeira, sempre acompanhado de sua lanterna furta-fogo, a moda dos detetives dos Estados Unidos, que, auxiliado pelo delegado Lobato, sai em busca de assassino do poderoso banqueiro. A narrativa é contada em capítulos alternados entre autores, porém há um detalhe: nenhum deles sabia o que o outro escreveria no trecho seguinte. Portanto, precisavam encontrar soluções ou inventavam casos cada vez mais mirabolantes à medida que a escrita evoluía. A confusão vai se tornando notável, visto que nomes das ruas são trocados, como é o caso de Paulino Fernandes, que tem o nome trocado por Rua Paulino Fagundes. Enredos são frustrados e a obra ganha um tom de brincadeira, até mesmo satírico, enquanto os escritores tentam confundir uns aos outros e até mesmo começam a citá-los. Gente, eu achei essa premissa maravilhosa, incrível. Então, para quem é fãzaço desse estilo, realmente é um livro que eu queria muito ler esse ano. Então, muito obrigada por esse envio, editora HarperCollins. Então, eu queria muito realmente que esses 2 livros eu conseguisse ler nesse ano, tá? Sem pressões, é claro, mas é porque realmente eu fiquei muito apaixonada. Tem mais títulos aqui para falar com vocês, mas esses 2 aqui me conquistaram de um grau, assim, absurdo. Assim, para ler este ano ainda, tá? Outros aqui em janeiro já tô querendo pegar para ler também, tá? O próximo aqui é da editora Faro Editorial, que é A Espiã. Então também tem esse estilo aí de gênero de policial. E aqui nós temos a Tess Gerstein.
Gerritsen. Eu nunca li nada dessa escritora, então eu sei pra quem é fã do estilo, gosta muito. Ela tem umas séries aí enormes. Pra quem acompanha a Duda Menezes sabe disso. Ela tá lendo alguns livros dela e eu tenho ficado sempre interessada. E eu fiquei muito contente com esse envio da Faro. Um corpo é uma mensagem forte demais para ignorar. Meg, ex-agente secreta da CIA, escolheu um pequeno vilarejo no Maine, Stephen King, né? Então, Maine, Stephen King, olha, para viver a aposentadoria e finalmente deixar o doloroso passado para trás. Muitos anos antes, ela participou de uma missão que acabou em tragédia, fazendo com que perdesse tudo o que importava. Atualmente, Meg leva uma rotina tranquila em sua fazenda, tentando enterrar as memórias da antiga vida. Mas quando um corpo surge misteriosamente em sua garagem, ela percebe que se trata de uma mensagem de velhos inimigos que não esqueceram. Meg recorre a seu círculo de amigos, todos aposentados da CIA, em busca de ajuda para descobrir quem está a ameaçando e por quê. Eles fazem parte do Clube do Martini, um grupo mensal de leitura que, mesmo não atuando mais na profissão, ainda detém inúmeras habilidades e está ansioso para colocá-las em práticas novamente. Então, assim, tem vários pontos que me interessaram bastante nessa história, inclusive porque eu sempre fui apaixonadíssima por agentes, assim, secretos. Principalmente, assim, na época da escola, né, na matéria de artes, né, de desenho, tinha que, por exemplo, fazer, às vezes, uma história em quadrinhos. Eu sempre criava personagens, agentes secretas, na época que eu assistia muitos filmes de 007, aí na hora de criar uma personagem, eu criava sempre uma mulher, assim, uma agente secreta e tal. E aqui também tem um filme também, que agora eu não vou lembrar o nome, do Bruce Willis, que é o Red. Alguma coisa são também um grupo de agentes que estão, como se diz, eles estão aposentados também, e é um elenco bem legal, bem de peso, assim, e que eles também se reúnem aí para também se defender ali de pessoas. Então, assim, eu fiquei bem interessada porque fizeram associações, esse livro trouxe associações com um gênero que eu gosto muito, e também com histórias que eu gosto bastante, seja por meio de filmes ou por coisa realmente de gostar de personagens desse estilo. Então, é uma leitura que realmente eu quero fazer. Esse ano aqui não acredito que não dê conta, com certeza, né? Mas ano que vem é uma leitura ótima para intercalar leituras densas e pesadas. Falando em leituras densas e pesadas, temos 2 títulos aqui que a Faro Editorial não, desculpa, gente, tadinha da editora. Obrigada, Faro Editorial, por este envio. Mas agora eu vou falar de 2 títulos enviados pela editora Fósforo, que eu gosto bastante do catálogo. E que eu estava falando de leituras mais densas, que no caso aqui eu recebi Lições de Dom Quixote, do Nabokov. Aqui é uma coleção que a editora Fósforo vem trazendo do Nabokov, que ele era tipo, além de escritor, né, é meio que crítico literário. Ele falava sobre várias obras, inclusive tem 2 livros dele que eu tenho e é ótimo para você fazer consultas, que é o Lições de Literatura e Lições de Literatura Russa. Então você vai, por exemplo, Lições de Literatura, você vai encontrar, se eu não me engano, ele falando sobre Orgulho e Preconceito, obras assim, né, grandes clássicos. E, por exemplo, Lições de Literatura Russa, você vai encontrar em torno de 100 páginas ele falando sobre a Ana Karenina. Então é muito bom como livro de apoio para você ler depois da sua leitura, assim, do livro principal, e você ter esse conhecimento, né, ter uma nova visão e se aprofundar mais na leitura, algo que eu gosto muito de fazer com esses clássicos. E eu quero fazer a leitura de Dom Quixote ano que vem. E aqui tá ótimo, assim, eu amei receber esse livro aqui justamente por isso. Eu gosto muito do trabalho da Fósforo, não sei se vocês vão conseguir perceber por aqui, vou tentar mostrar, que tem uma textura aqui, tá? Que eu acho que aparece bem. Tá vendo? Tem uma textura tão gostosa, assim, essa brochura. Eu adoro. Durante os anos de 51 e 52, Nabokov foi professor visitante da Universidade de Harvard, onde ministrou um curso sobre Miguel de Cervantes e sua mais famosa obra. Os textos, anotações, análises e críticas produzidos para as aulas estão reunidos nestas lições sobre Dom Quixote. Então, tem bastante conteúdo aqui. Caiu até o marcador aqui, vou mostrar para vocês. Então tem bastante conteúdo aqui para ter este apoio durante a leitura deste clássico aqui, que é bem desafiador, digamos, né? Então, aqui tem o marcador também, que sempre vem nos livros da Fósforo, o que eu gosto bastante. E o outro livro que eles me enviaram é este aqui, que é Índice. É uma história
Índice, uma história uma aventura livresca dos manuscritos medievais à era digital, de Dennis Duncan. Olha que capa linda! Esse aqui já é um livro menorzinho, e eu achei bem legal como que eles fizeram a lombada aqui do livro. Não sei se vocês vão conseguir, trazendo justamente essa ideia de índice, né? Então tem todo o sumário aqui. Uma história do índice é, na verdade, uma história do tempo e do conhecimento e da relação entre os dois. É a história de nossa crescente preeminência de acessar informações com velocidade e de uma permanência paralela de ter os conteúdos dos livros como unidades de conhecimento divisíveis, distintas e passíveis de serem fluídas individualmente. Isso é ciência da informação, e o índice é o elemento fundamental da arquitetura dessa disciplina. Mas sua evolução também nos apresenta um microcosmo, a história da leitura. Está ligada ao surgimento das universidades e ao início da impressão, à filologia iluminista e à computação com cartões perfurados, ao surgimento da numeração de páginas e das hashtags. Qual a relação entre Santo Agostinho e as hashtags? O que os sermões de padres do século XIII têm a ver com as pesquisas no Google em 2024. Este livro responde de modo divertido a essas e outras perguntas ao narrar a história de uma ferramenta cotidiana pouco conhecida, mas extraordinária, e que hoje é a tecnologia-chave que alicerça toda a nossa leitura online, o índice. Então, olha aqui, ó, eu amei esse envio aqui, tá, da Fósforo. Então, realmente, parece ser uma leitura muito boa para ser feita bem aos pouquinhos, porque são vários temas aqui. Olha aqui, o mapa ou o território, aí estão vários, como se fosse uma espécie de artigos, coisas do tipo, mas pelo que eu entendi, de uma forma bem mais tranquila de ser lida, tá? Então, tem vários temas bem interessantes. Fiquei bem contente com estes envios, né? Então, muito obrigada, editora Fósforo. Eu amei estes recebidos, tá bom? Agora eu vou falar de um recebido da editora LPM, que também eu pude escolher do catálogo deles. Isso aqui tem a ver com um projeto aí que é pessoal, mas eu vou compartilhar com vocês. Já falei isso em outros vídeos, mas depois eu falo direitinho. Não sei, de repente, se eu abro como que eu vou fazer isso aqui direitinho, mas eu vou trazer em forma de diários de leitura, de vídeos, que é fazendo leituras de livros da antiguidade. Então, eu sempre fui fã de literatura greco-romana, da mitologia, na verdade, né? E quero fazer muito aí a leitura, pelo menos de Ilíada ano que vem, e outros livros também associados. Não sei se eu consigo ler Ilíada ou Odisseia, vamos ver se tudo der certo. Mas tem esse livro aqui que é Troia, o romance de uma guerra. Eu tenho outros livros aí de apoio, no caso, depois eu posso fazer um vídeo mostrando livros assim de apoio para a Ilíada, mas não é muitos que eu quero também não, para não deixar que várias, sabe, assim, não, tem que ler este livro, aquele outro para fazer a leitura de Ilíada e tal, não. A gente tem que pegar o livro, mas acredito que tem que ter um mínimo conhecimento, então por mais que Ilíada se passe um pedaço aí, se eu não me engano, do último ano, né, da Guerra de Troia, que durou 10 anos, eu acho bem interessante você ter uma contextualização do que está acontecendo ali, do que significou aquilo tudo. Então esse livro aqui parece ser bem interessante nesse aspecto. Ao norte do Mediterrâneo, a bacia do Mar Egeu, travou-se uma das mais importantes guerras que se teve notícia, a Guerra de Troia, entre gregos e troianos. O pivô, a beleza ímpar de uma mulher, Helena. Ao longo de 10 longos anos, as muralhas de Troia, hoje na atual Turquia, estiveram sitiadas. Homens se enfileiraram para os confrontos, velhos, mulheres e crianças tudo assistiam temerosos. Dos embates participaram alguns dos mais célebres heróis de todos os tempos, como o ardiloso Ulisses, sempre protegido pela sua deusa Atena, e Agamenon, o chefe da armada grega. Lá pereceram aos mais festejados guerreiros da antiguidade, com o furioso Aquiles e o honrado Heitor, príncipe de Troia. O combate também foi travado nas altas esferas da mitologia e o Olimpo, onde os caprichosos e impiedosos deuses Zeus, Hera, Tétis, Ares, Apolo e Atena, entre outros tantos, disputavam poder, manejando seu bel prazer as vidas dos mortais. Então, como eu disse para vocês, é um livro que é bem interessante. Eu gosto muito de história, então é um livro que realmente vai trazer este que a mais e vai dar aquele tudo que precisava, aquele dose de incentivo extra para você ler, fazer a leitura dessas grandes obras da antiguidade. Então, aqui tem um sumário aqui, tá vendo? Tem vários temas aqui interessantes. É um livro curto, então não vai ser uma coisa bem aprofundada, mas vai te dar um bom contato aí já com os nomes, e aí você já pode pesquisar já essas figuras mitológicas, algumas coisas assim,
Então, depois eu compartilho com vocês mais detalhes aí sobre a minha leitura aí de livros da antiguidade que eu pretendo fazer, inicializando ano que vem esse projeto, tá bom? Por fim, um recebido aqui, por fim, não menos importante, tá? É um recebido aqui da editora Unesp, que é uma grande parceiraça aqui do canal há muito tempo, tá? Que eu amo, é uma editora universitária, então tem sempre títulos bem interessantes e sempre muito bem caprichados. E é esse box aqui, que é o Dicionário Analítico do Ocidente Medieval. E esse box aqui, a capa dele, ele é mole, tá? Mas os livros são em capa dura, tá? Aqui é mais para proteger e tal, o corte do livro. Eu gosto bastante, por mais que seja mole, assim, é interessante. Mas os livros aqui são em capa dura, tá? Então, tem o volume 1, volume 2, como ele é dividido. Então, vou mostrar para vocês os detalhes aqui, tá? É uma edição bem interessante. Dicionário analítico, porque põe em destaque todo um sistema de noções que dá conta do sistema medieval, conjunto complexo, aberto, sem qualquer determinismo estrito que constitua um todo, uma civilização. Os autores quiseram informar sobre uma época bastante extensa, mas principalmente demonstrar as significações desse período e explicá-lo. Isso foi feito mediante cerca de 60 noções de 10 a 15 páginas cada uma, constituindo uma série de verbetes que, apesar de sua densidade, são abertos e claros. Este dicionário não é produto de uma escola. Sua realização tornou-se possível graças à colaboração de aproximadamente 60 dos melhores medievalistas atuais. Então aqui nós vamos ter vários temas, aqui ó, a época gótica, tem cavalaria, tem vários outros assuntos aqui que vão sendo discutidos e achei bem interessante isso, para quem gosta dessa época, para quem gosta de história, ter esse contato aqui com esta época. E também tem várias ilustrações com altíssima qualidade, tá? Vou mostrar para vocês aqui um pouco, olha, para quem gosta dessa época do medievo, olha, que espetáculo isso. Eu achei muito interessante a edição, todo o trabalho em si. Tem mais aqui, isso em cada volume, tá, gente? Tem mais outra parte aqui que aparece. Tem muito... Aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês as imagens também sendo analisadas. E isso também acontece no outro volume também. Então, muitíssimo obrigada, Editora Unesp, por esse envio, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês recebidos diretamente do meu cartão de crédito. E um aqui foi eu aproveitei no esquenta aí da Black Friday. Então, isso aqui é ótimo até porque eu já li, inclusive, esse livro, já panfletei aqui no canal alguns vídeos aí de indicações. E pretendo panfletar mais e trazer um vídeo solo sobre ele, tá? Que é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. E eu amei. O tanto que eu amei esse livro, eu não sei se vocês vão conseguir entender aqui. Vocês vão conseguir perceber por essas marcações aqui. Isso aqui é sinal de quando eu converso, quando eu amo realmente o livro. Então essa aqui já podem se preparar, que é uma das minhas melhores leituras deste ano, tá? Vai aparecer aí em vídeo das melhores leituras. E aqui a Rosa Monteiro, ela vai falar ela vai tentar entender como que a questão da criatividade. Então ela vai tentar mostrar esses paralelos, se existe alguma relação entre doenças psíquicas, por exemplo, e criatividade. Então ela vai tratar essas doenças psíquicas em todo um grupo aí, como se fosse uma loucura, e ela sim fala com propriedade, porque ela sofreu anos com crise de pânico. Então isso ela fala com propriedade. E a forma que ela tem, inclusive, que me impressionou bastante, me conquistou, foi como ela descreveu a crise de pânico, como isso é visto pelos outros, como que você tem que lidar com isso ao longo da sua vida. Por mais que você esteja curado, você nunca está 100%. Eu, como tenho ansiedade, depressão, isso aí a gente pode conversar em outros vídeos e tal, mas eu gosto sempre de falar isso, porque a gente vê, às vezes, o outro muito bem, sorrindo, é o que até ela fala aqui, mas não é um ponto só sobre isso o livro, mas ela me conquistou muito com essa definição dela, me senti muito abraçada ali. E então, assim, é magnífico como você lidar com esses problemas, né? Então a gente nunca fala assim, já tive, né? Você fala que tem porque tá ali quietinho, adormecido. E também ela vai falar de várias fofocas literárias, então se você gosta de ler sobre escritores favoritos seus, assim, manias que eles tinham. A Agatha Christie, por exemplo, de gostar de escrever na banheira. O Kafka, sobre a questão de ele mastigar sei lá quantas vezes. E outras curiosidades. Também é um livro bem sensível, no sentido assim, vai falar bastante, como vai falar de doenças psíquicas. É claro que temas como personalidades como Virginia Woolf, Silva Plath são bastante faladas aqui.
Silva Plath, principalmente com a história dela de suicídio. Então, no finalzinho do livro vai ter mais detalhes sobre isso. E aqui é um grande esquema de pirâmide literária. No final tem toda a relação de livros que ela citou ao longo do livro, mas eu ainda fui além, tá? No sentido assim, tudo que ela só citava o escritor, eu marcava de fazer só, por exemplo, uma marcação nessa corzinha aqui, verde, tal, azul, sei lá, uma cor meio assim. E quando ela falava de um livro, de uma citação específica, eu marcava em amarelo. Então, com isso, eu tô com vários livros que eu tô querendo ler. Então, assim, se você gostou, por exemplo, de Redoma de Vidro, leia isso aqui. Se você, assim, ela vai falar da biografia, da diário da Silva Plath, então você vai querer ler, vai falar de Virginia Woolf, assim. Gente, tem muitos livros aqui. Aqui eu abri, inclusive, aquela falando da Silva Plath aqui, Redoma de Vidro e tal. Então, assim, vai falar sobre criatividade, o medo dela de perder a criatividade ao longo dos anos, como é que a criatividade é uma fuga ali, a questão de escrever. E são vários temas tão interessantes que realmente esse aqui é um livro que dá muito pano pra manga pra gente conversar em outros vídeos. São vários temas bem interessantes que ela vai trazendo aqui. Então ela fez de uma forma muito bem, assim, respeitosa sobre esses temas e, assim, maravilhoso aqui. Antes, eu vou trazer resenhas sobre esse livro pra vocês, mas já deixo aqui a minha indicação para vocês, tá bom? E aqui, aquisições aqui, foi de um apoio que eu fiz, que eu tenho sempre feito, assim, da editora Pedra Azul. Não sei se vocês conhecem, a editora Pedra Azul é uma editora capixaba, então eu já fico, assim, ainda mais com vontade de apoiar, porque meu pai e a família dele é capixaba, né? Meu pai é capixaba, a família também. Eu amo o Espírito Santo. Me diga aí se alguém do Espírito Santo está assistindo, comenta aqui embaixo, tá? E me diga de onde você é, que eu vou adorar saber. E, assim, a Pedra Azul sempre tem esse encanto, porque eles trazem publicações de grandes clássicos da literatura que nunca foram publicados aqui, e se foram, já foram há muito tempo e já foram esquecidos, assim. Então, eles fizeram grandes apoios, assim, no sentido de Francis Burney, livros, por exemplo, A Feira das Vaidades. Tem um vídeo aqui no canal em que eu mostrei boa parte da minha coleção de capa dura, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem, mas esses dois são títulos novos do Wilkie Collins, tá? Então, aqui foi o projeto Sem Nome, que esse aqui é o livro principal, e tem todo um trabalho muito bonito, e aí tinha a opção também de você apoiar esse livro, O Basílio. Então, eu acabei adquirindo os dois, porque o Wilkie Collins é um escritor aí super bem falado, que está em várias listagens aí de 1000 livros e outros livros de literatura, e aqui, inclusive, um dos livros que eu tenho dele, eu quero muito ler, que é A Pedra da Lua, que também é da editora Pedra Azul, então magnífico, tá? Então, vou mostrar pra vocês como eles ficam aqui, mostrando rapidinho, tá? O corte aqui colorido, tem fitilho. Depois eu faço um vídeo atualizando vocês. Esse aqui foi o livro extra, então eram metas, né, estendidas que tinha, então tem todo um trabalho muito bonito e diagramação super confortável, cantos arredondados. Então, assim, olha aqui. Isso aqui que é lindo pra mim, a contracapa ficou perfeita pra mim. Então, eles sempre trazem um trabalho muito bonito. E este aqui, que é o projeto principal, que é o Sem Nome. Então, olha aqui o detalhe que fica, tá? O fitilho. Eu gostei de muito como ficou esse fitilho com o nome do escritor e o nome aqui da obra, tá? Ficou muito bonito. Aqui tem falando aqui, olha. Que lindo, olha. E aqui tem algumas ilustrações, quando tem ilustrações, eles colocam ilustrações da época. Não sei se vai aparecer aqui alguma. Mas, assim, é lindo, assim. E eu estou com muita vontade de fazer algumas leituras. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Me digam se vocês já conheciam, tem algum livro da editora Pedra Azul. Vamos conversar sobre. Com certeza serão livros que eu quero fazer em um projetinho de leitura conjunta com vocês. E também vieram marcadores aqui do projeto também de apoio, e eles falando aí de um clube aí do livro novo, que é Clube Vitorianos. Eu fiquei bem tentada em assinar, mas não tô querendo fazer assinatura de clubes, mas eles colocaram no mês passado Charles Dickens. Gente, eu quase assinei por causa deste livro aqui do Charles Dickens, que é o Barnaby Rudge, que é o primeiro livro dos Vitorianos, né? Então aqui tá falando mais, vou deixar aqui para vocês, se quiserem parar aqui e ler mais detalhes sobre o clube. Vou deixar depois o link aqui embaixo para vocês. E agora já estão no segundo mês, mas se você for membro, assinante anual, você pode adquirir a primeira caixinha e tal.
E aí eu fico agora com isso, né? Então, pra eu adquirir, só fazendo plano anual e tal. Ai, gente, leitores, né? Mas então, pessoal, esses foram os recebidos novos da estante. Então, muito obrigada, editoras, por esses envios. E realmente eu gostei muito desses livros aqui, tô bem empolgada por fazer essas leituras. Comenta aqui se você já conheceu esses títulos, qual desses títulos aqui mais te impressionou, mais te conquistou. Deixa aqui nos comentários pra gente conversar, tá bom? Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.